Você já percebeu que às vezes ser você mesmo de verdade tem um alto preço, um alto custo? Se a gente for analisar, é muito mais fácil dizer sim para todos, ser gentil, criar aquela máscara social para esconder aquilo que a gente não gosta de fazer, justamente para ser aceito. Mas isso cria um paradoxo de escolha entre ser verdadeiro e ser querido. Afinal, uma pessoa verdadeira, ela pode sim ser uma pessoa querida, mas uma pessoa querida pode não ser uma pessoa verdadeira. Se a gente for parar para pensar, desde criança a gente aprende, enquanto sociedade, que é algo positivo ser uma pessoa querida. Afinal, uma pessoa querida é amada por todos, é amada por muitos. Logo, é algo positivo. O que cria um reforço negativo, que ser uma pessoa chata, e não é legal ser chato, não. As pessoas não gostam das pessoas chatas. Mas e se eu te disser que pessoas queridas, ser querido por todo mundo, pode te custar o seu gosto, custar os seus desejos e principalmente custar a sua autenticidade. Bom, talvez você que esteja vendo esse vídeo está precisando de coragem. Que coragem é essa? Coragem de não agradar, de justamente bancar quem você é de verdade. Porque você pode sim ser querido por muitos, mas na sua versão falsa. Mas a partir do momento que você banca quem você é de verdade, você vai sim, pode afastar algumas pessoas, mas as pessoas que vão ficar ao seu lado são aquelas que vão amar a sua versão verdadeira e a sua versão genuína. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo e é claro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal, que nós vamos passar alguns minutos conversando essas conversas profundas e se você gosta de conversas como essa, não deixe de se inscrever. E é claro, final de ano, diversas confraternizações, o que por consequência a gente acaba tendo muitos encontros sociais. E o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma situação que aconteceu que possivelmente já aconteceu com você. Se aconteceu, depois você coloca nos comentários. Você já passou pelaquela situação de que alguém te pergunta assim: "Nossa, você sempre foi estranho assim? Você sempre teve muitas manias estranhas?" Você já passou por isso? Porque eu passei por isso recentemente. Uma pessoa me perguntou: "Nossa, parece que quanto mais você envelhece, mais situações estranhas você apresenta, mais manias estranhas você apresenta." Aí eu fiquei assim pensando: "É, gente, mas eu sempre fui assim." Mas, aqui agora fica a pergunta: será que todo mundo não tem manias estranhas? É claro que tem. Mas por que umas pessoas são vistas como estranhas e outras não? E é sobre isso que a gente vai conversar. Porque o que que é estranho? Estranho é aquilo que é diferente de. Se você tem, te dar um exemplo, pessoas que vestem sempre a mesma roupa e uma veste uma divergente, uma diferente, ela passa a ser a estranha. Mas se agora a gente pegar uma pessoa que se veste desse jeito e uma que se veste desse jeito, a que era estranha agora passa a ser normal, e o que era normal passa a ser estranho. Logo, ser estranho é questão de ângulo. Mas por que que umas pessoas são taxadas com manias estranhas e outras não? Por que que pessoas são taxadas como chatas e outras como legais? Justamente pelo medo de decepcionar e justamente pela coragem de não agradar. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente não é gentil. Você vê aquela pessoa que é gentil demais, que é gentil com todo mundo, nem sempre ela é muito gentil genuinamente. Ela só é obediente. Como assim obediente? Obediente à cultura, obediente aos padrões, obediente ao que se espera, ao que espera que aquelas pessoas fazem. Se a gente for analisar, a gente tem três tipos de medo. É o medo de decepcionar as pessoas, o medo de ser visto como estranho e o medo de ser mal interpretado. Aqui são três coisas distintas que andam juntas, né? Decepção, ser visto como estranho e mal interpretado. E a gente aprende, desde criança, como eu falei nesse vídeo, a ser aceito por todo mundo, a querer ser aceito, a querer ser querido. Mas ninguém te diz como é difícil ser querido o tempo todo. Porque você ser querido o tempo todo é você não desagradar as pessoas. E quando a gente fala sobre desagradar, a gente vai para um campo muito grande de gostos. Se a gente for parar para analisar, nós fazemos parte de família, grupos sociais, né? Família, emprego, amizades, academia, sei lá, nós temos diversos grupos sociais que a gente pode frequentar. E quando a gente fala sobre agradar, significa que cada um desses grupos vão ter pessoas diferentes e pessoas diferentes vão ter gostos diferentes. E agradar é você justamente fazer o que todas essas pessoas nesses grupos sociais querem. Isso significa que você passa a ter diversas facetas. Lembra no início desse vídeo que eu falei sobre as máscaras sociais? Você passa a dizer sim para todos,
agradar a todo mundo. Isso significa que você passa a ter várias versões, mas você não tem a sua versão verdadeira. E aqui eu fico uma coisa para a gente analisar. Você já percebeu que aquelas pessoas chatas, que são consideradas como chatas, são as que mais têm respeito? Pare e pensa agora. Pensa numa pessoa da sua família que é considerada como chata. Pode analisar que ela vai ter muito mais suporte emocional, financeiro e até mesmo atenção do que as pessoas gentis, porque fica subentendido que o gentil vai entender tudo, ela é uma pessoa tão compreensiva, nossa, aquela pessoa é tão gentil, ela vai entender tudo. Mas os chatos não. Você tem que estar sempre buscando agradar, o que cria uma diferença entre respeito e aprovação. Não significa que ser aprovado é ser respeitado, né? Se a gente for parar para analisar, eu falei sobre os diversos grupos sociais. E se você for buscar validação, a gente vai buscar validação nos grupos sociais da família, amizade, emprego, e cada um deles vão esperar algo de você. E isso é ser aprovado. Mas ser respeitado não significa que você vai ser aprovado, significa que você vai colocar limites. E colocar limites é desagradar, e desagradar é não ter aprovação, e sim desaprovação. Mas pode perceber, quando você coloca limite, as pessoas não vão gostar, mas elas vão respeitar. Elas vão sempre te perguntar: "Você quer fazer isso?". "Ih, não vou chamar tal pessoa para tal lugar não, porque ela não gosta de fazer isso". "Ah, não vou fazer aquilo não, porque ela não gosta". Mas quando você é gentil demais, logo você diz sim para tudo, as pessoas elas não vão te respeitar. E não significa que as pessoas são ruins, mas é porque elas não sabem aquilo que você não gosta. E a gente não faz isso de uma maneira voluntária, a gente faz isso de uma maneira involuntária. Porque, para e pensa, o ser humano ele precisa ter aquela necessidade de ser aceito. A gente precisa se sentir aceito, identificar com alguma coisa. Não é muito bom quando você encontra uma pessoa que ela entende o que você é de verdade, que ela gosta das mesmas coisas que você, que ela vê as mesmas séries, os mesmos jogos, gosta das mesmas roupas, enfim, gostos em comum, não é ótimo? Eu aposto que você ama encontrar pessoas com gostos em comum. E quando você encontra aquela pessoa que tem vários gostos em comum com você, você fica, nossa, que algo raro, porque é bom se sentir aceito. E é esse sentimento de ser aceito que cria o medo de não ser aceito. E é o medo de não ser aceito que vai fazer você, muitas vezes, ser uma pessoa querida, no sentido de querer agradar todo mundo. Querer dar do jeito de das pessoas serem agradadas por você, não sei se ficou confuso. Mas a gente precisa ter coragem, por isso que eu estou aqui falando para você, justamente criando essa reflexão necessária para você refletir e pensar. Ser querido por todos talvez não é algo bom. E uma hora a sua, eu não vou falar a vida, mas uma hora os seus sentimentos podem te cobrar. O seu próprio eu genuíno pode te cobrar a viver uma vida autêntica. Porque quando você, não sei se já aconteceu com você, mas já teve aquela sensação de você estar vivendo a vida dos outros, fazendo o que as pessoas querem, o que as suas famílias querem, seus familiares querem, seus amigos querem. Chega uma hora que você tem aquela sensação de não estar vivendo a sua vida. E isso só vai trazer emoções negativas. Quando você tem uma vida autêntica, você tem muito mais a sensação de estar vivendo algo que você quer. E por consequência, vai ter muito mais emoções positivas. Então, se a gente for parar para pensar, é muito mais válido você bancar aquilo que você é, que você pode sim, por consequência, afastar pessoas, mas aquelas que vão estar ao seu lado são as que te amam de verdade. Porque quando você tenta ser querido para o mundo, quando eu falo sobre o mundo, é muitas pessoas. E quantas pessoas tem no mundo? O mundo todo não tem uma identidade. Tem muitos povos dentro de um mundo. E dentro dos povos tem muitas culturas. Então, você tentar agradar o mundo significa que você vai ter várias versões. Quando você tenta ser querida para todo mundo, você vai deixar de ser querido por alguém. E esse alguém é uma pessoa, é uma identidade, é alguém definido. Então tem muito mais valor quando você tem poucas pessoas ao seu lado, mas que te amam de verdade quando você tenta agradar todo mundo. Bom, espero que esse vídeo tenha feito a palavra fugiu agora, mas tenha feito sentido. Tenha feito sentido para você e tenha coragem de não agradar. Tenha coragem de ser quem você é de verdade. Isso vai ser muito mais benéfico. Então comece já esse ano, né? Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas se você está vendo hoje, quando lançar esse vídeo, comece esse ano já tendo essa coragem.
coragem de bancar quem você é e criar esse hábito de falar as coisas que você não gosta e as coisas que você gosta, que isso vai te trazer muito mais respeito para sua vida. E é claro, se você chegou até o final, escreva aqui para mim a palavra identidade para eu saber que você ficou até o final. Não deixe de conferir meu livro de poemas se você gosta de ler e quiser ajudar o canal. E é claro, se inscreva para você acompanhar outros vídeos, maratone aí se você quiser outros vídeos. Te espero em outro vídeo e outro vídeo e tchau.